Durante anos, um hospital inteiro viveu sob o peso de uma liderança implacável, onde o silêncio era a única forma de sobrevivência e até os mais experientes profissionais temiam cruzar certos corredores. Mas tudo começou a mudar no dia em que uma nova enfermeira atravessou aquelas portas, carregando uma calma inquietante e um propósito que ninguém conseguia explicar. Em meio a rotinas exaustivas e decisões que podiam custar lives, ela fez algo simples e, ao mesmo tempo, absolutamente impossível naquele lugar. Não recuou. E foi justamente essa escolha que desencadeou uma sequência de eventos capaz de derrubar uma autoridade considerada intocável. Antes de descobrir como uma única atitude foi suficiente para transformar medo em coragem e mudar o destino de todos naquele hospital, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias intensas como essa. O Hospital Estadual São Lucas erguia-se na zona sul de São Paulo como um monumento à contradição. Por fora, sua fachada renovada exibia placas de acrílico com slogans sobre excelência e humanização. Por dentro, os corredores cheiravam a desinfetante velho e a algo mais difícil de nomear, uma mistura de resignação e cansaço que impregnava as paredes como umidade de inverno. Era ali, naquele lugar onde o tempo parecia se mover mais devagar do que em qualquer outra parte da cidade, que Fernanda Queiroz chegou numa segunda-feira de março, com uma mochila azul marinho nas costas e uma expressão que não entregava nada. Ela tinha 42 anos, e o tipo de rosto que as pessoas olham duas vezes sem conseguir explicar por quê. Não era extraordinariamente bela, mas havia nela uma presença, algo nos olhos escuros, na forma como segurava o queixo levemente erguido, na leveza controlada dos movimentos, que fazia com que qualquer sala em que entrasse parecesse reorganizar-se discretamente ao redor dela. Fernanda notava esse efeito há anos e havia aprendido, ainda jovem, a não chamar atenção para ele. Apresentou-se à recepção com documentação em mãos. O rapaz por trás do balcão, um jovem chamado Breno que usava o crachá torto para a esquerda, digitou seu nome no sistema com a velocidade de quem preferiria estar em qualquer outro lugar. Quando a ficha apareceu na tela, ele ergueu os olhos com uma expressão levemente diferente. Não de reconhecimento, mas de algo próximo à curiosidade involuntária. Fernanda Queiroz. Especialização em cardiologia clínica, cuidados intensivos e gestão hospitalar. Leu ele em voz mais baixa do que pretendia. A senhora vai para o 5º andar. Ala B. Ela pegou o crachá provisório sem comentários e caminhou em direção aos elevadores. O 5º andar era conhecido informalmente entre a equipe como o andar do silêncio. Não porque fosse quieto, longe disso. Era silencioso no sentido em que os corredores estavam cheios de pessoas que haviam aprendido a não dizer o que pensavam. Enfermeiros que olhavam para o chão quando passavam pela sala da diretoria. Técnicos que respondiam perguntas com monossílabos. Médicos que digitavam nos prontuários com uma concentração excessiva, como se os olhos fixos na tela os tornassem invisíveis. Fernanda percebeu tudo isso nos primeiros 20 minutos. Percebeu também a forma como os ombros das pessoas se contraíam quando um salto específico ecoava pelo corredor, um toque, toque, toque ritmado e pesado que anunciava a presença da diretora administrativa antes que ela sequer virasse à esquina. Doutora Marlene Vasconcelos tinha 56 anos, cabelos pretos presos num coque perfeito e a postura de alguém que havia passado décadas decidindo o que os outros podiam ou não fazer. Ela era alta, usava blazers de corte impecável e carregava uma prancheta mesmo quando não havia nada nela que precisasse ser anotado. A prancheta era um acessório de poder e todo mundo sabia disso, menos quem era novo demais para ter aprendido a língua silenciosa daquele lugar. Foi Marlene quem encontrou Fernanda no corredor às 11 da manhã, revisando o painel de leitos com a concentração tranquila de quem está aprendendo um mapa antes de atravessar território desconhecido. Você é a nova? A voz de Marlene não tinha inflexão de pergunta. Era uma afirmação com ponto de interrogação costurado por dentro. Fernanda Queiroz. Ela virou-se sem pressa, estendeu a mão. Marlene olhou para a mão por um segundo,
antes de apertar brevemente como quem concede um favor. Já sei quem você é. O que está fazendo aqui fora do horário de passagem de plantão? Familiarizando-me com o setor. Fernanda manteve o tom igualmente neutro. Acho mais fácil aprender antes de precisar. Marlene inclinou levemente a cabeça, como um pássaro avaliando algo que não reconhece como presa nem como predador. Aqui o protocolo é claro. Cada enfermeiro tem sua função e seu espaço. Não gosto de improviso. Eu também não, disse Fernanda, e havia algo na simplicidade da resposta que fez Marlene piscar uma vez, apenas uma, antes de virar e continuar pelo corredor com seus passos medidos e deliberados. A enfermeira Conceição, veterana de 12 anos no São Lucas, apareceu ao lado de Fernanda assim que Marlene dobrou a esquina. Era uma mulher de estatura média, com olhos que carregavam o cansaço específico de quem já viu muito e aprendeu a não esperar que as coisas melhorem. Bem-vinda ao 5º andar, disse Conceição em voz baixa, como se o corredor pudesse ouvir. Primeiro conselho, não responda quando ela fizer perguntas retóricas. Ela não quer respostas, quer submissão. Eu entendi. Fernanda olhou para a direção em que Marlene havia desaparecido. Quanto tempo ela está aqui? 9 anos. Conceição soltou o ar pelos lábios como quem sopra uma vela. 9 anos e o hospital perdeu mais de 40 profissionais. Bons profissionais. Os que ficaram aprenderam a se tornar invisíveis. Ela pausou. Você vai aprender também. Fernanda não respondeu a isso. Voltou os olhos para o painel de leitos e continuou estudando. Naquela tarde, ela conheceu o resto da equipe do turno. Havia o Dr. Renato Sobral, cardiologista de meia-idade, que falava pouco e digitava muito. Havia a técnica Patrícia, 28 anos, olhos grandes e sempre levemente vermelhos nas bordas, como quem havia chorado no caminho para o trabalho e se recomposto no banheiro antes de entrar. Havia o auxiliar Marcos, que fazia tudo o que lhe pediam com uma velocidade que parecia menos eficiência do que desejo de passar despercebido. Cada um deles tinha uma história que Fernanda ainda não conhecia, mas havia algo que ela sabia, com a certeza de quem carrega uma bússola interna calibrada por anos de observação. Cada história naquele lugar tinha a mesma raiz. À noite, de volta ao apartamento pequeno que havia alugado a 3 quarteirões do hospital, Fernanda ficou sentada por um longo tempo diante de uma fotografia que mantinha na mesa de trabalho. Era uma imagem desgastada, com as bordas levemente dobradas. Nela, 2 mulheres sorriam em frente ao que parecia ser o mesmo hospital, só que anos antes, quando a fachada ainda era cinza e os slogans ainda não existiam. Uma das mulheres era ela, mais jovem. A outra tinha cabelos claros, ombros estreitos e o tipo de sorriso que parece iluminar a pessoa por dentro antes de iluminar qualquer coisa por fora. Fernanda ficou olhando para aquele sorriso por um longo tempo. Depois, virou a fotografia com a face para baixo, apagou a luz e foi dormir. Ela havia esperado 2 anos para chegar até ali. Podia esperar mais alguns dias. O São Lucas não era apenas um hospital para Fernanda. Era um lugar que ela conhecia de uma forma que nenhum contrato de trabalho poderia explicar. Conhecia o cheiro do corredor que dava para a ala de cardiologia, levemente mais seco por causa dos filtros de ar que nunca eram trocados com a frequência que deveriam. Conhecia o barulho específico que o elevador do lado esquerdo fazia entre o 3º e o 4º andar. Uma espécie de suspiro mecânico que os técnicos chamavam de o gemido, e que havia sido reportado tantas vezes ao setor de manutenção que a ficha de chamado tinha suas próprias dobras de tanto ser arquivada e reaberta. Conhecia também a luz do fim do corredor da ala B, que piscava uma vez por hora de forma tão discreta que só quem ficava tempo suficiente ali aprendia a esperar por ela como se fosse um aceno. Ela havia aprendido todas essas coisas num tempo anterior, num tempo em que chegava a esse mesmo hospital com outra pessoa, numa outra vida que parecia pertencer a uma versão diferente de si mesma. E era exatamente por isso que havia voltado. Não como visitante, não como paciente, mas como alguém que tinha razões que iam muito além de qualquer currículo ou carta de intenção. Razões que mantinha guardadas com o mesmo cuidado
com que se guarda algo que pode quebrar, se segurado com força demais. Amanhã seria o segundo dia, e o segundo dia, sabia ela por experiência, era sempre quando as pessoas começavam a mostrar quem realmente eram. O segundo dia no São Lucas começou com chuva fina e um prontuário que não fechava. Fernanda chegou às 6h40 da manhã, 20 minutos antes do início do turno, e encontrou o corredor da ala B com aquela atmosfera específica das transições de plantão. Um período em que tudo parece provisório, em que o cansaço de quem está saindo e a tensão de quem está chegando se misturam no ar como dois climas que ainda não decidiram qual vai prevalecer. Ela pegou o jaleco do armário, prendeu o crachá na altura do peito e foi direto para o posto de enfermagem. O prontuário era do leito 12. Um homem de 63 anos chamado Seu Orlandino, internado há 4 dias com queixa de dor torácica e falta de ar que vinham e iam como maré, sem padrão claro. O diagnóstico registrado era ansiedade com componente cardiovascular leve. A conduta, observação e medicação para controle da pressão. Fernanda leu o prontuário 2 vezes. Depois foi até o leito. Seu Orlandino era um homem de mãos grandes e voz rouca, com o tipo de paciência que vem de uma vida inteira de lidar com coisas que não se pode controlar. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça e respondeu suas perguntas com precisão, sem exagerar nem minimizar. Descreveu a dor como uma pressão que começava no centro do peito e irradiava levemente para o ombro esquerdo. Durava alguns minutos e passava, mas deixava uma sensação de peso que ele chamou de aquele cansaço que não é de trabalho. Fernanda anotou. Anotou também o padrão: dor ao repouso, aliviada parcialmente ao sentar-se, pior no período noturno. Fez perguntas adicionais sobre histórico familiar, consumo de sódio, qualidade do sono, episódios anteriores. Seu Orlandino respondeu tudo com a calma de quem já havia contado a mesma história várias vezes e havia aprendido que contar não adiantava muito. De volta ao posto, ela buscou os registros dos exames realizados durante a internação. Eletrocardiograma de admissão, exames de sangue, ecocardiograma. Leu tudo com a atenção de quem não está procurando confirmar o que já sabe, mas genuinamente tentando entender o que está diante de si. E foi ali, no último exame de sangue, que algo chamou sua atenção. Os valores de troponina, uma proteína liberada quando o músculo cardíaco sofre dano, haviam sido solicitados na admissão, mas o resultado estava registrado como inconclusivo por amostra inadequada. Um segundo exame havia sido pedido, mas o resultado do segundo exame não estava no prontuário. Ela verificou novamente. Não estava. Procurou a enfermeira Conceição, que chegara minutos antes, e ainda guardava o guarda-chuva molhado na mochila. O segundo exame de troponina do leito 12. Não encontro o resultado. Conceição ergueu os olhos com aquela expressão específica de quem está prestes a dizer algo que preferia não dizer. Às vezes, os resultados de laboratório demoram para entrar no sistema, principalmente quando o pedido passou por alguma revisão. Revisão de quem? Uma pausa. A doutora Marlene tem o hábito de revisar pedidos de exames que ela considera fora do protocolo padrão. Se ela avaliou que o segundo exame era redundante, pode ter cancelado o pedido. Fernanda ficou quieta por alguns segundos. Ela pode cancelar pedidos de exames de médicos sem comunicar o médico solicitante? Ela pode fazer muita coisa, disse Conceição em voz muito baixa, que tecnicamente não deveria poder. Fernanda foi até o Dr. Renato Sobral, que encontrou na sala de descanso com uma xícara de café frio e a expressão de quem dormiu mal. E ouviu a questão sobre o exame de troponina, e a expressão dele passou por várias camadas em poucos segundos. Surpresa, reconhecimento, algo próximo ao constrangimento. Eu pedi o segundo exame, sim, disse ele, mas quando fui consultar o resultado, a atendente de laboratório me disse que o pedido havia sido cancelado por ordem administrativa. Eu achei que tinha havido algum engano burocrático e pedi de novo verbalmente. E o resultado desse terceiro pedido? Ainda não chegou. Estou esperando. Fernanda olhou para ele por um momento. Dr. Renato, o senhor acredita que o diagnóstico de ansiedade está correto? Ele abriu a boca,
Fechou, olhou para a xícara. O quadro pode ter múltiplas causas. Pode. Ela concordou com uma gentileza que não era condescendência. Mas o senhor não me respondeu. Renato ficou em silêncio por um tempo, que disse muito mais do que qualquer resposta. Naquela tarde, Fernanda documentou formalmente suas observações clínicas no prontuário de seu Orlandino. Descreveu o padrão de dor, a irradiação para o ombro esquerdo, os episódios noturnos, a ausência do resultado de troponina e a necessidade de nova avaliação cardiológica com exame completo. Assinou com nome e registro, fez uma cópia do registro e guardou no bolso do jaleco. Era um gesto simples, protocolar. Mas no São Lucas, documentar uma discordância clínica era uma forma de declarar que você existia e que não estava disposta a desaparecer. Às 4 da tarde, o salto pesado ecoou no corredor. Marlene apareceu no posto de enfermagem com a prancheta na mão esquerda e uma expressão que tinha a temperatura de uma câmara fria. Ela foi direto ao prontuário do leito 12, que ainda estava aberto na mesa. Leu as anotações de Fernanda em silêncio, com aquela concentração que não era de leitura, mas de avaliação de ameaça. Quem fez essas anotações? Perguntou sem erguer os olhos. Eu, disse Fernanda, que estava a 2 metros de distância. Marlene ergueu o rosto devagar. Você é enfermeira, não é médica. Não é sua função emitir avaliações clínicas diagnósticas. Não emiti diagnóstico, respondeu Fernanda. Documentei observações. Isso é função da enfermagem. Está contestando o diagnóstico do médico responsável. Estou registrando dados clínicos e apontando uma lacuna em exames solicitados. Qualquer manual de enfermagem descreve isso como obrigação profissional. O corredor ao redor havia ficado imóvel. Patrícia parou de digitar. Marcos, que passava com uma bandeja, reduziu o passo até quase parar. Conceição olhava para o monitor fingindo não olhar para nada. Marlene deu um passo em direção ao posto, aproximando-se o suficiente para que a conversa passasse a ter aquela qualidade particular de confronto territorial. Eu tenho 30 anos de gestão hospitalar, disse ela, com a voz controlada de quem sabe exatamente quanto espaço está ocupando. E sei distinguir zelo profissional de exibicionismo de recém-chegada que quer se destacar às custas da equipe. Fernanda não recuou. Manteve a postura, os ombros para trás, os pés paralelos ao chão, a postura de alguém completamente à vontade em seu próprio espaço. E eu tenho 18 anos de enfermagem clínica, disse ela, com a mesma temperatura de voz. E sei distinguir protocolo de pressão para não documentar o que precisa ser documentado. O silêncio que se instalou tinha textura. Marlene ficou olhando para ela por alguns segundos que pareceram maiores do que eram. Depois fechou o prontuário com uma precisão deliberada, tucou-o sob o braço e disse: Vou agendar uma reunião com você amanhã às 8 da manhã. E saiu. Ninguém no corredor disse nada por um longo momento. Então Patrícia soltou o ar que estava segurando desde o meio da conversa, e Marcos recomeçou a caminhar, e Conceição finalmente se permitiu olhar para Fernanda com uma expressão que tinha, misturadas, admiração e algo muito próximo ao medo. Você tem ideia do que acabou de fazer? Sussurrou Conceição. Sim, disse Fernanda calmamente, abrindo um novo prontuário na mesa. Fiz meu trabalho. Naquela noite, de volta ao apartamento, ela ligou para um número que não havia discado em semanas. A ligação foi curta. Ela disse apenas que havia chegado, que estava dentro e que precisava de mais alguns dias para entender a extensão do problema antes de dar o próximo passo. Do outro lado, houve uma pausa longa e então uma voz disse algo que fez Fernanda fechar os olhos por um segundo. Quando desligou, ficou um tempo olhando pela janela para as luzes do bairro lá embaixo. Cada uma delas a história de alguém que ela não conhecia e que não a conhecia. E pensou que era exatamente assim que os maiores problemas sempre começavam, invisíveis, separados, cada um achando que era o único. A reunião das 8 da manhã aconteceu na sala de Marlene, que ficava no canto do corredor e tinha uma janela voltada para o estacionamento. Uma escolha que Fernanda considerou, ao entrar, perfeitamente coerente com quem a ocupava. Uma janela para o estacionamento era uma janela para nada, para um espaço funcional sem beleza,
para carros e asfalto e a entrada e saída constante de pessoas que nunca ficavam tempo suficiente para serem notadas. Era o tipo de vista que transmitia, silenciosamente, que o que importava era o que acontecia dentro dessas paredes, sob esse comando, segundo essas regras. Marlene estava sentada atrás de uma mesa ampla e organizada, com uma precisão que parecia calculada. Havia uma pasta à sua esquerda, um copo d'água à sua direita e a prancheta, claro, à sua frente. Ela indicou a cadeira do outro lado sem palavras. Fernanda sentou. "Vou ser direta", disse Marlene, abrindo a pasta. "Você está há 2 dias nesta instituição e já gerou mais atritos do que profissionais que trabalham aqui há anos. Atritos são documentação clínica correta e perguntas sobre exames ausentes", respondeu Fernanda. "Atritos são comportamentos que desestabilizam a dinâmica da equipe e colocam em dúvida decisões médicas sem fundamento adequado." Marlene olhou para a pasta. "Tenho aqui sua avaliação do prontuário do leito 12. Quero que você entenda que isso não será aceito como prática padrão neste setor. Com todo o respeito, doutora Marlene, documentar observações de enfermagem em prontuário é não apenas aceito como é exigido pelo COFEN e pelo CFM." Marlene ergueu os olhos da pasta. Havia algo neles, não raiva exatamente, mas o reconhecimento calculado de alguém que estava reavaliando uma situação que havia subestimado. "Você tem muitas referências regulatórias para uma profissional em período de adaptação. 18 anos de experiência produzem isso." "18 anos em que lugar?" A pergunta veio com uma leveza que tinha fio embaixo. "Seus registros profissionais indicam um intervalo nos últimos 2 anos, um afastamento considerável." Fernanda não mudou de expressão. "Tomei licença para cuidar de um familiar." "Que tipo de familiar?" "Com todo o respeito, isso não é informação que precise compor esta reunião." Marlene inclinou levemente a cabeça, com o mesmo gesto avaliativo do primeiro dia. "Você é uma pessoa de respostas muito precisas." "Prefiro isso a respostas imprecisas." Houve uma pausa. Marlene fechou a pasta com aquela precisão deliberada que era uma das suas formas de dizer que o assunto havia sido encerrado por decisão unilateral. "Vou colocar isso claramente. Neste hospital, a gestão clínica tem protocolos estabelecidos. Modificações ou contestações passam pela diretoria. Não são iniciativas individuais. Se você tiver dúvidas sobre um prontuário, a conduta é comunicar o médico responsável e, se necessário, solicitar revisão formal. Não registrar avaliações paralelas que criem ambiguidade no histórico do paciente." "Comunicar o médico responsável foi minha primeira ação", disse Fernanda. O Dr. Renato já estava ciente e também aguardava o resultado do exame ausente. "O Dr. Renato tem autonomia para gerenciar seus casos." "Certamente. Mas o resultado de troponina ainda não apareceu no sistema." Outro silêncio. Este com uma qualidade diferente. "Será verificado", disse Marlene finalmente com um tom que fechava a conversa. "Esta reunião está encerrada. Espero que tenhamos entendimento." Fernanda levantou-se, pegou sua pasta e caminhou até a porta. Antes de abri-la, virou-se. "Doutora Marlene, só para registro, caso o resultado de troponina de seu Orlandino confirme alterações significativas e o diagnóstico atual precise ser revisado, o histórico documentado será importante para a continuidade do cuidado. Por isso documentei, por nenhuma outra razão." Saiu antes que Marlene pudesse responder. No corredor, Patrícia a esperava com uma expressão que misturava nervosismo e algo parecido com esperança. Uma combinação delicada, quase frágil como vidro fino. "Como foi?" sussurrou Patrícia. "Protocolar", disse Fernanda, e caminhou em direção ao posto. O resultado do exame de troponina chegou ao sistema naquela mesma tarde, às 14h20. Fernanda estava fazendo a ronda do turno quando Marcos veio ao seu encontro com o tablet na mão e uma expressão que dizia que algo havia mudado. O valor estava elevado, não catastroficamente, mas de forma inequívoca, acima do limite de referência em um padrão que indicava dano miocárdico em curso. O que o prontuário registrava como ansiedade com componente cardiovascular leve
Era, na realidade, algo que precisava de avaliação imediata. Fernanda foi ao leito 12 sem perder tempo. Seu Orlandino estava sentado na beira da cama, olhando para o corredor com a expressão de quem está acostumado a esperar. Quando a viu entrar, ele disse, antes que ela falasse qualquer coisa, "A senhorita tem a mesma cara que a minha neta faz quando ela sabe que tem que dar uma notícia." Fernanda puxou a cadeira ao lado do leito e sentou-se na altura dele, de frente. "Seu Orlandino, os exames mostram que o coração está pedindo atenção. Vou chamar o médico agora para reavaliar o seu caso e provavelmente vamos precisar de alguns exames adicionais e uma mudança no tratamento." Ele ficou quieto por um momento. "É grave? É algo que precisa ser tratado com cuidado, e a boa notícia é que estamos vendo isso agora, quando podemos agir." Ele assentiu devagar, com aquela paciência que não era passividade, mas maturidade. "Obrigado por não enrolar." Fernanda chamou o Dr. Renato, que chegou ao leito em minutos. Quando viu o resultado do exame, ele ficou em silêncio por um tempo que disse mais do que qualquer palavra. Depois levantou os olhos para Fernanda e havia neles algo que não era exatamente gratidão. Era mais complexo do que isso. Era o reconhecimento de quem havia sabido, no fundo, e havia escolhido não insistir, e agora se via diante da consequência desse silêncio. "Vamos reclassificar o quadro e iniciar protocolo para a síndrome coronariana", disse ele. Sua voz era firme, mas havia uma tensão nela que não era clínica. A intervenção mudou o rumo de seu Orlandino. Ele foi transferido para monitoração intensiva, iniciou o tratamento correto, e nas horas seguintes, os episódios de dor diminuíram de forma perceptível. Quando Fernanda passou pelo quarto naquela noite para verificar os sinais, ele levantou a mão numa espécie de cumprimento lento, como alguém acenando de longe. Ela acenou de volta. O que aconteceu nas horas seguintes se espalharia pelo hospital com a velocidade específica das coisas que as pessoas precisam contar porque não conseguem guardar. Técnicos cochichando no corredor. Médicos trocando olhares no refeitório. A história de seu Orlandino, do exame que sumiu, do diagnóstico que não fechava, da enfermeira nova que havia insistido, percorreu os andares do São Lucas com aquela energia particular das narrativas que tocam num nervo que muita gente já havia fingido que não doía. Marlene tomou conhecimento do ocorrido às 17 horas. Fernanda soube disso porque viu do fundo do corredor a porta da sala da diretora fechar com uma força levemente acima do necessário. Naquela noite, Conceição encontrou Fernanda no vestiário, enquanto ambas trocavam o jaleco ao fim do turno. Ficaram em silêncio por um momento, lado a lado diante dos armários, o barulho distante do hospital chegando abafado pela porta. "Você sabe que ela vai tentar fazer sua vida difícil agora", disse Conceição finalmente. "Eu sei. Profissionais que cruzaram ela antes, eu sei o que aconteceu com eles", disse Fernanda com uma suavidade que não era descuido, mas algo mais firme. A suavidade de quem tem informação que os outros não têm. "Eu sei melhor do que você imagina." Conceição olhou para ela por um longo tempo. Havia uma pergunta se formando, mas ela não chegou a fazê-la. Apenas fechou o armário com cuidado e disse baixinho, "Cuide-se." Fernanda saiu pelo corredor principal, passou pela recepção, empurrou a porta de vidro e entrou na noite úmida de São Paulo. A chuva havia parado, mas o cheiro dela ainda estava no ar. Aquele aroma específico de terra molhada misturado com asfalto e escapamento, que é o perfume particular de certas noites na cidade. Ela caminhou em direção ao ponto de ônibus sem pressa, as mãos nos bolsos do casaco, a cabeça levemente inclinada para baixo. Seu Orlandino estava estável. Um exame havia sido encontrado. Uma vida havia sido preservada. Era o começo. Só o começo. Nos dias seguintes, o São Lucas revelou seus mecanismos com a paciência de um organismo que havia aprendido, ao longo de anos, que não precisava se esconder, apenas funcionar. E Fernanda aprendeu a lê-lo como se aprendem os sinais de qualquer lugar vivo, prestando atenção ao que não é dito, ao que é desviado, ao que provoca uma reação desproporcional em relação ao tamanho do estímulo. Marlene, a partir do caso de seu Orlandino, mudou de estratégia.
deixou de confrontar Fernanda diretamente e passou a operar por vias indiretas, mecanismos mais refinados e, por isso, mais difíceis de nomear. Os melhores horários de plantão, que antes eram distribuídos por uma escala aparentemente aleatória, começaram a chegar a Fernanda com as piores distribuições: 2 turnos seguidos, folgas encurtadas, alocação em alas onde o fluxo de trabalho era mais pesado e o suporte mais escasso. Nada que pudesse ser apontado como perseguição num papel. Tudo que se somava para produzir exatamente esse efeito. Fernanda cumpriu cada turno sem reclamar e sem diminuir o ritmo. Documentava tudo com a mesma precisão metódica. Chegava nos horários, fazia rondas completas. Os outros notavam isso com aquela mistura específica de respeito e apreensão que as pessoas sentem diante de alguém que parece não se dobrar. Foi durante um desses turnos extenuantes, uma quarta-feira à noite, 16 horas depois que havia chegado, que Patrícia apareceu no corredor da ala A com uma expressão que Fernanda havia aprendido a reconhecer. A expressão de quem está carregando algo há muito tempo e está chegando ao limite do peso. "Posso falar com você?" perguntou Patrícia em voz tão baixa que mal ultrapassou o espaço entre elas. Fernanda indicou a sala de descanso com a cabeça. Fecharam a porta. Patrícia ficou de pé perto da parede como se a proximidade com algo sólido a ajudasse. Começou a falar com paradas frequentes, reconstruindo as frases quando achava que havia dito demais, mas continuando, porque havia chegado àquele ponto em que continuar era menos difícil do que parar. Ela havia chegado ao São Lucas há 3 anos, recém-formada, cheia da energia específica de quem acabou de conquistar algo pelo qual trabalhou muito. Nos primeiros meses, era competente, proativa, fazia perguntas. Marlene havia percebido isso e a havia convocado para uma conversa privada. "Uma das primeiras", disse Patrícia, num tom que fazia entender que não havia sido a última. Nessa conversa, Marlene havia explicado, com a calma de quem descreve a cor do céu, que o São Lucas tinha uma cultura institucional específica, que profissionais novos precisavam de tempo para entender essa cultura antes de tentar mudar o que funciona, e que o caminho para crescer ali era mostrar alinhamento antes de mostrar iniciativa. Patrícia havia tentado navegar por isso. Havia segurado perguntas, evitado documentações que poderiam parecer críticas, aprendido a empacotar observações clínicas de forma que não soassem como contestação. E com o tempo, sem perceber exatamente quando, havia deixado de fazer perguntas não porque havia encontrado respostas, mas porque havia aprendido que perguntar tinha um custo que ela não conseguia pagar. "Teve um colega", disse ela, "um enfermeiro chamado Davi. Ele estava aqui há 6 anos quando eu cheguei. Era incrível. O tipo de profissional que você quer ao seu lado num momento difícil. Ele documentou uma irregularidade num prontuário, formalmente dentro do protocolo. Marlene abriu um processo administrativo contra ele por conduta inadequada e desvio de função. Ele ficou 3 meses respondendo ao processo enquanto trabalhava. No 4º mês, pediu transferência. No 5º, saiu da área de enfermagem hospitalar completamente." Fernanda ouviu tudo sem interromper. "Tem outros", continuou Patrícia. "A doutora Silvana, que era cardiologista aqui, questionou uma decisão de Marlene em reunião, numa reunião fechada de equipe, nem foi público, e em 2 meses estava com seu contrato encerrado por reestruturação do quadro clínico. O doutor Renato sabe disso, todo mundo sabe. Por isso ninguém fala." "Por que você está me contando agora?" perguntou Fernanda. Patrícia olhou para as mãos. "Porque o que você fez com seu Orlandino, ninguém faz isso aqui, ninguém. E você fez como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu fiquei pensando, se alguém como você está fazendo isso sem ter medo, talvez eu também possa falar." Ela ergueu os olhos. "Mas você não tem medo, tem? Não é só coragem, é outra coisa." Fernanda não respondeu imediatamente. Ficou olhando para Patrícia com aquela atenção que não julgava nem afastava. "Todo mundo tem medo", disse ela finalmente. "A questão é o que você faz com ele." Nos dias seguintes, Fernanda começou a colher histórias com o cuidado de quem coleta material frágil. Não pedia, não pressionava. Apenas ficava disponível, prestava atenção,
fazia perguntas abertas em momentos em que havia espaço para isso, e as pessoas falavam, despejavam, na verdade, com aquela velocidade de quem havia estado segurando por tempo demais. Marcos, o auxiliar de movimentos rápidos e presença invisível, contou que havia presenciado Marlene repreender publicamente uma médica residente no corredor principal, na frente de pacientes e familiares, por ter questionado uma decisão de leito. A médica havia pedido transferência uma semana depois. Marlene havia comentado na reunião seguinte que profissionais que não se adaptam à cultura da casa precisam encontrar seu espaço em outro lugar. Conceição, que havia trabalho ali há mais tempo do que qualquer outra pessoa do turno, guardava as histórias mais antigas. Falou de um sistema de avaliações de desempenho que Marlene havia implementado 8 anos antes. Avaliações cujos critérios nunca eram publicados integralmente e cujos resultados determinavam renovações de contrato, distribuição de folgas e acesso a programas de capacitação. Era um mecanismo perfeito. Criava dependência sem criar prova. As pessoas sabiam que seu futuro ali dependia da avaliação de Marlene, e sabiam sem que ninguém precisasse dizer o que a avaliação media de verdade. Fernanda ouviu tudo, anotou mentalmente o que não podia anotar em papel e foi construindo, com a paciência de quem sabe que estruturas sólidas demoram, o mapa do que havia acontecido naquele lugar durante 9 anos. Numa tarde de quinta-feira, ela fez uma ligação do banheiro do vestiário, o único lugar do andar sem câmera de monitoramento, o que ela havia verificado discretamente nos primeiros dias. Falou por 6 minutos. Quando terminou, ficou parada por um momento com o telefone na mão, olhando para o espelho diante de si, e disse em voz muito baixa, para ninguém além de si mesma: "Ainda não. Preciso de mais um pedaço." O pedaço faltante veio de onde ela menos esperava. O Dr. Renato Sobral, que havia passado os dias anteriores numa espécie de evitação educada, cumprimentando-a no corredor, respondendo perguntas clínicas, mas nunca iniciando nenhum contato, bateu na porta do posto de enfermagem numa tarde de sexta-feira, com uma expressão que havia atravessado algo e chegado do outro lado ligeiramente diferente. "Posso falar com você?" disse ele, com as mesmas palavras que Patrícia havia usado, no mesmo tom baixo. "Pode", disse ela, abrindo espaço para ele se sentar. Ele ficou de pé. "Eu fui covarde com seu Orlandino. Sabia que o quadro não fechava. Pedi os exames, mas quando o resultado sumiu, eu recuei. Há anos eu recuo." Ele respirou fundo. "Eu tinha um consultório particular antes de vir para cá. Marlene me fez uma oferta de contrato que era, em termos financeiros, muito boa, mas ela também deixou claro, de forma indireta, mas inequívoca, que profissionais do quadro fixo precisavam estar alinhados. Eu precisava do contrato. Então, me alinhei. Por quanto tempo? 6 anos. Fernanda ficou olhando para ele por um momento. O que mudou? Ele fitou o corredor lá fora pela janela do posto. Ver você documentar aquilo. Ver que era possível fazer o que é certo sem o hospital desabar em cima de quem faz. E também, ele pausou, o fato de que seu Orlandino foi até mim ontem para agradecer. Disse que eu havia salvado a vida dele. Ele olhou para ela. Mas quem salvou foi você. Fernanda não disse nada. Apenas olhou para ele com aquela atenção que recebia as pessoas sem exigir que fossem mais do que eram. "O que você vai fazer?" perguntou ele finalmente. "O que precisa ser feito?" respondeu ela. "E preciso saber se você está disposto a fazer sua parte." O silêncio que se seguiu foi uma resposta, e a resposta era sim. A semana seguinte começou com uma convocação que não estava na escala. Fernanda recebeu o comunicado por escrito na segunda-feira pela manhã, entregue pelo próprio Breno da recepção, com aquele jeito discreto de quem prefere não ser associado ao conteúdo do que está carregando. Era uma notificação formal, assinada por Marlene, convocando-a para uma reunião ampliada na sexta-feira às 14 horas, com a presença do coordenador médico do hospital e de um representante do RH. O motivo constava como avaliação de conduta e adaptação ao protocolo institucional. Fernanda leu o documento, dobrou-o com cuidado
e guardou no bolso do jaleco. Não era uma avaliação, era uma audiência. E Marlene havia escalado, havia trazido aliados, havia transformado o que antes era um conflito bilateral em um procedimento institucional. Era um movimento inteligente, ela reconhecia. Num ambiente onde a própria estrutura havia sido treinada para proteger o status quo, transformar um conflito em procedimento era torná-lo quase invisível. Não seria uma perseguição, seria um processo. Mas processos, Fernanda sabia muito bem, precisavam de documentação. E documentação era exatamente o que ela havia estado construindo. Naqueles dias, com a reunião à frente como um prazo que organizava o ritmo de tudo, ela acelerou discretamente o trabalho que havia estado fazendo. Conversou com cada membro da equipe que havia demonstrado abertura, pedindo que formalizassem por escrito, em seus próprios termos, no formato que se sentissem confortáveis, os episódios que haviam testemunhado ou vivido. Não pedia acusações, pedia relatos, fatos com data, hora e contexto. Alguns recusaram, e ela respeitou isso sem comentários, porque entendia o custo que cada um deles carregava e sabia que empurrar alguém além do que ele pode dar não é coragem. É imprudência disfarçada de determinação. Mas Patrícia escreveu 3 páginas de letra pequena e firme, com datas e nomes e situações específicas que ela havia presenciado ao longo de 3 anos. Marcos escreveu um relato de 2 parágrafos, curto, denso, cada palavra no lugar. O Dr. Renato Sobral passou uma noite inteira compilando um documento mais longo, técnico, que descrevia decisões administrativas que haviam interferido diretamente em protocolos clínicos durante seus 6 anos de contrato. E Conceição, que havia dito que Fernanda aprenderia a se tornar invisível, entregou-lhe, na quinta-feira à tarde, um envelope pardo com 12 anos de anotações pessoais. Não eram documentos oficiais, eram registros que ela havia feito para si mesma, com a disciplina silenciosa de quem não confia que a verdade vai permanecer sozinha se ninguém aguardar. Nomes, datas, situações. Um arquivo de memória construído ao longo de mais de uma década por alguém que havia aprendido muito cedo que o poder de quem testemunha está na precisão do que preserva. Fernanda abriu o envelope no banheiro do vestiário, leu as primeiras páginas e ficou em silêncio por um longo momento. Então, guardou o envelope na mochila com o mesmo cuidado com que se guarda algo que não pode ser perdido. Na quinta à noite, ela fez a ligação mais longa desde que havia chegado ao São Lucas. Durou 22 minutos. Do outro lado, havia uma pessoa que ela havia conhecido numa vida anterior à do hospital. Uma advogada especializada em direito do trabalho e responsabilidade institucional que havia esperado esse telefonema com a paciência de quem sabe que algumas coisas precisam de tempo para amadurecer. Fernanda transmitiu o que tinha. A advogada ouviu, fez perguntas precisas e ao final disse: "Você tem o suficiente para abrir uma queixa formal e sustentar uma investigação, mas vai ter que estar na sala amanhã sem revelar isso. A reunião deles não pode saber o que está vindo." "Eu sei", disse Fernanda. "Essa reunião não é o destino. É só mais um corredor." Na sexta-feira, às 14 horas, a sala de reuniões do 5º andar estava diferente. As cadeiras haviam sido reorganizadas de forma que Marlene ficava na cabeceira. O coordenador médico, um homem de 50 anos, chamado Dr. Augusto, com o tipo de postura que indica alguém mais confortável, seguindo do que liderando, ficava à esquerda dela, e a representante do RH, uma mulher jovem de expressão neutra chamada Clarice, ficava à direita. Fernanda foi indicada para a cadeira oposta à cabeceira, o lugar do avaliado, do que precisa se justificar. Ela sentou sem comentários. Marlene conduziu a reunião com a eficiência de quem havia feito aquilo muitas vezes. Apresentou uma lista de incidentes, o prontuário do leito 12, a conversa no corredor do primeiro dia, a reunião do segundo dia, e os enquadrou como padrão de comportamento disruptivo, desrespeito à hierarquia institucional e interferência em decisões clínicas que não eram de sua alçada. A linguagem era cuidadosa, profissional, sem exageros. Era o tipo de narrativa que soa razoável para quem não conhece o contexto.
Dr. Augusto assentiu em momentos estratégicos. Clarice tomava notas. Quando Marlene terminou, houve uma pausa. Depois, ela olhou para Fernanda com a expressão de quem está concedendo espaço de fala como formalidade, não como genuína abertura. Você gostaria de comentar? Sim, disse Fernanda, e abriu a pasta que havia trazido consigo. O que se seguiu foi metódico. Ela respondeu a cada ponto levantado com documentação correspondente, cópia das anotações de prontuário, cópia da solicitação de revisão de exame, referências regulatórias do COFEN e CFM que embasavam cada uma de suas condutas. Cada incidente apresentado por Marlene tinha em resposta um respaldo técnico e normativo que o transformava não em desvio, mas em prática correta. Dr. Augusto parou de assentir em algum momento do meio. Clarice parou de tomar notas de um jeito e começou a tomar de outro. Quando Fernanda chegou ao caso do exame de troponina, descrevendo com precisão clínica o que havia acontecido com seu Orlandino, o exame ausente, a reclassificação diagnóstica e o desfecho do paciente, a sala ficou com uma qualidade de silêncio diferente da que havia no início. Isso está documentado no prontuário do paciente, disse ela, e pode ser verificado a qualquer momento. O que gostaria que ficasse registrado nesta reunião é que a conduta questionada como disruptiva foi, na prática, o que impediu um evento clínico grave. Marlene havia ficado mais quieta. O controle ainda estava lá. Ela era boa demais para perdê-lo completamente, mas havia uma tensão nos músculos do rosto que não estava presente no começo. Você está transformando uma avaliação de conduta em defesa de mérito clínico, disse Marlene. Não é isso que está em discussão. Concordo que não deveria estar, respondeu Fernanda com uma calma que não era provocação, mas que tinha o efeito de uma. Mas se a conduta em questão é exatamente a que salvou um paciente de complicações graves, talvez valha a pena perguntar o que estamos chamando de protocolo e por quê. Dr. Augusto olhou para Marlene. Era um olhar rápido, quase imperceptível, mas Fernanda o capturou. Era o olhar de alguém que está começando a calcular em qual lado da balança quer estar quando ela terminar de pender. A reunião foi encerrada sem resolução formal, o que era, em si, uma resolução. Marlene havia convocado aquela audiência esperando um desfecho específico. Não havia obtido, e o material que havia sido colocado sobre a mesa naquela sala não podia ser desconhecido. No corredor, depois que todos saíram, Fernanda ficou parada por um momento. A luz do fim do corredor da ala B piscou uma vez. Aquela piscada discreta, de hora em hora, que ela havia aprendido a reconhecer desde o primeiro dia. Ela a viu e, pela primeira vez em muitos dias, permitiu-se um sorriso pequeno. Não era vitória ainda, mas era a virada do peso. Naquela noite, Fernanda abriu a gaveta da mesa de trabalho do apartamento e tirou a fotografia que havia guardado virada para baixo desde o primeiro dia. Olhou para o sorriso da mulher de cabelos claros por um longo tempo. Depois, a colocou de frente, encostada na parede onde pudesse ser vista. Quase lá, disse em voz baixa. Quase. Na segunda semana de abril, o São Lucas começou a sentir algo que não sabia nomear. Não era um evento. Era uma mudança de pressão, aquela alteração sutil que os pulmões percebem antes dos olhos, quando algo no ambiente se desloca sem que nada visível tenha se movido. A equipe do 5º andar acordou para isso de formas diferentes. Marcos passou a caminhar pelo corredor alguns centímetros mais ereto. Patrícia fez uma pergunta em voz normal durante a reunião de passagem de plantão, sem baixar os olhos enquanto falava. Até o Dr. Renato Sobral, que havia passado 6 anos aperfeiçoando a arte de concordar sem discordar, começou a fazer anotações mais longas nos prontuários, mais detalhadas, mais completas, como se estivesse reconectando com um rigor que havia deixado enferrujar. Marlene percebeu. Marlene sempre percebia. A resposta dela veio numa terça-feira, quando ela convocou uma reunião de equipe que não constava no calendário, sem pauta prévia, sem aviso de mais de 45 minutos. Era o tipo de convocação que servia a um propósito específico, lembrar as pessoas que o tempo delas pertencia à instituição e que a instituição tinha um rosto.
Fernanda chegou à sala de reuniões com 2 minutos de antecedência e sentou no mesmo lugar de sempre, de frente para a porta, com visão do ambiente inteiro. Era um hábito antigo desses que se formam em pessoas que aprenderam, por experiência, que saber onde cada coisa está pode fazer diferença. Marlene entrou por último, o que também era deliberado. Ficou de pé à cabeceira, enquanto os outros já estavam sentados. Uma pequena encenação de poder que funcionava justamente por ser tão banal que as pessoas a absorviam sem perceber. Quero falar sobre o ambiente de trabalho, disse Marlene, varrendo a sala com os olhos. Nos últimos dias, tenho percebido uma mudança no comportamento de parte da equipe que me preocupa. Questionamentos fora de contexto, comentários laterais que comprometem a coesão do grupo, uma disposição para criar narrativas paralelas ao que é institucional. Ela pausou. Isso não é o que construímos aqui. Ninguém falou. Era o silêncio de sempre. Gostaria que cada um de vocês refletisse, continuou Marlene, sobre o papel que está escolhendo desempenhar nesta casa. Profissionais alinhados constroem carreiras. Profissionais que preferem o conflito constroem problemas. Ela deixou a frase pairar. Só isso. Podem voltar às atividades. A reunião havia durado 6 minutos. Era suficiente. Era uma mensagem, não uma conversa. E a mensagem era: eu ainda estou aqui, eu ainda estou vendo, e vocês sabem o que acontece com quem eu decido ver de perto. Fernanda saiu da sala com os outros. Caminhou até o posto de enfermagem e ficou parada por um momento olhando para a superfície da mesa. Então pegou seu celular e enviou uma mensagem curta. Hoje à noite, precisamos antecipar. A resposta chegou em 30 segundos. Às 20, eu estarei lá. Às 20 horas, num café pequeno a 6 quarteirões do hospital, longe o suficiente para não encontrar colegas, perto o suficiente para que Fernanda chegasse caminhando, ela se sentou diante de Beatriz Leal. Beatriz tinha 45 anos, cabelos curtos de um castanho que começava a receber fios brancos com graça, e os olhos de alguém que aprendeu a ouvir como profissão. Era advogada especializada em direito do trabalho há 18 anos, e havia sido a primeira pessoa que Fernanda havia chamado quando decidiu que era hora de ir ao São Lucas. Ela está acelerando, disse Fernanda, depois de descrever a reunião. Pessoas que sentem que estão perdendo o controle geralmente fazem isso, disse Beatriz, envolvendo o copo de chá com as mãos. Como está o material? Tenho os relatos escritos de 4 pessoas. O envelope de Conceição tem 12 anos de registros. O documento do Dr. Renato é sólido. Ele descreve interferências em protocolos clínicos com datas e contextos verificáveis. Beatriz assentiu devagar. É suficiente para um processo formal no Conselho Regional de Saúde e para uma notificação à Secretaria Estadual. Mas você sabe o que vem depois disso. Sei. Ela vai tentar desqualificar cada um dos que falaram. Vai enquadrar tudo como insatisfação pessoal de funcionários problemáticos. E vai tentar você especificamente, disse Beatriz, com uma delicadeza que não tentava suavizar o que estava dizendo. Quando souber que foi você quem articulou isso, vai tentar encontrar qualquer fragilidade na sua chegada, no seu histórico, na sua motivação para estar ali. Que é a mesma coisa que vai ser usada contra ela, disse Fernanda. Porque minha motivação é exatamente o que ela tentou destruir. Beatriz olhou para ela por um momento longo. Havia uma pergunta nesse olhar. Uma que Beatriz sabia a resposta, mas precisava ouvir confirmada. Você tem certeza de que quer que isso venha à tona? Tudo? Fernanda pensou na fotografia sobre a mesa de trabalho. Pensou na mulher de sorriso claro que havia saído daquele hospital 2 anos antes, sem conseguir mais trabalhar. Sem conseguir mais se reconhecer em quem havia sido. Sem conseguir explicar para si mesma como um lugar que deveria curar havia conseguido causar um dano tão silencioso e tão profundo. Pensou no tempo que havia levado para chegar até ali, os meses de planejamento, a habilitação em novas especializações para que seu currículo justificasse a contratação, a pesquisa cuidadosa sobre os mecanismos do hospital, a paciência de não chegar antes de estar pronta. Sim, disse Fernanda, quero que tudo venha à tona. Beatriz assentiu.
Então protocolo amanhã. E você precisa estar pronta para que na sexta a Marlene já saiba que há uma investigação aberta. No dia seguinte, enquanto cumpria seu turno com a regularidade de sempre, Fernanda entregou a Beatriz por mensagem criptografada os documentos digitalizados que havia organizado ao longo das semanas. Eram 43 páginas. Relatos, cópias de prontuários, referências normativas, o histórico de demissões que o Dr. Renato havia compilado, cruzando registros de contratação e rescisão disponíveis no sistema interno. A queixa foi protocolada junto ao Conselho Regional de Saúde de São Paulo às 10 da manhã de uma quarta-feira comum. Não havia nada de dramático no ato em si. Um documento entregue numa janela de atendimento por uma advogada de voz tranquila. Mas o que ele desencadeou não tinha nada de comum. Na quinta-feira à tarde, o São Lucas recebeu uma notificação formal solicitando documentação administrativa dos últimos 10 anos. A notificação chegou endereçada à direção-geral do hospital. Não à Marlene, mas à instância acima dela, o que significava que a questão havia saído do âmbito em que Marlene tinha controle absoluto. Fernanda soube disso às 17 horas, quando viu Marlene passar pelo corredor em passo mais rápido do que o habitual, sem a prancheta, com o telefone colado ao ouvido. Era a primeira vez em 3 semanas que ela via aquela figura sem o acessório. Era um detalhe pequeno, mas detalhe pequeno era exatamente o tipo de coisa que dizia muito. Conceição cruzou com Fernanda no corredor às 17 horas e disse em voz muito baixa apenas: "Ela sabe." Fernanda assentiu. Naquela noite, ela ficou mais tempo do que o habitual no hospital. Fez a ronda de encerramento de turno com aquela atenção de sempre. Verificou cada leito, anotou cada parâmetro, conversou brevemente com seu Orlandino, que havia saído do monitoramento 2 dias antes e estava em recuperação no 4º andar, já falando em voltar para casa, e só então foi ao vestiário trocar o jaleco. Enquanto fechava o armário, ouviu passos no corredor que reconheceu antes de ver. O toque-toque-toque pesado e ritmado que havia aprendido a identificar desde o primeiro dia. Marlene parou na porta do vestiário, olhou para Fernanda com uma expressão que havia atravessado várias camadas e chegado numa que era mais crua do que Fernanda havia visto nela até então. Não era raiva, era algo mais complexo, uma mistura de avaliação, de cálculo e talvez de um reconhecimento que ainda não havia sido completamente processado. "Você sabia desde o começo o que estava fazendo", disse Marlene. Não era uma pergunta. "Sim", disse Fernanda. "E por quê?" A voz saiu mais baixa do que o habitual. "Por que o São Lucas? Por que agora?" Fernanda olhou para ela por um longo momento. Havia muitas respostas possíveis para essa pergunta. Algumas delas eram verdade. A mais verdadeira de todas era também a que Marlene ainda não estava pronta para ouvir. "Porque era a hora certa", disse Fernanda, e caminhou para fora. A investigação formal do Conselho Regional de Saúde chegou ao São Lucas numa manhã de segunda-feira com a descrição específica das coisas que têm peso real. Não houve câmeras, não houve cenas. Apenas 2 auditores de expressão neutra que se apresentaram na recepção com credenciais e solicitaram acesso aos arquivos administrativos, aos prontuários dos últimos 5 anos e às atas de reuniões internas da diretoria. Breno da recepção, que havia passado semanas com o crachá torto e a expressão de quem preferia estar em outro lugar, os recebeu com uma formalidade que escondeu mal o alívio. Ligou para a direção-geral e ficou aguardando, em pé, com as mãos juntas na frente do corpo. Fernanda estava no 5º andar quando soube. Patrícia veio ao seu encontro com o tablet na mão e a expressão de quem acabou de receber uma notícia que havia esperado sem acreditar que viria. "Os auditores estão aqui. Pediram os arquivos de gestão de pessoal dos últimos 10 anos. "Eu sei", disse Fernanda. "Continue seu turno." Mas ninguém conseguiu apenas continuar o turno naquele dia. A notícia se espalhava pelos andares com aquela velocidade específica das coisas que as pessoas precisam compartilhar antes de processar, chegando primeiro como fragmento, depois como versão incompleta, depois como algo próximo à realidade.
E com ela chegava também aquele sentimento peculiar que os ambientes muito controlados conhecem bem. O momento em que a pressão que havia sido mantida constante por tempo demais encontra um ponto de saída. Marlene apareceu no 5º andar às 10 da manhã. Desta vez, sem a prancheta. O coque perfeito estava ligeiramente diferente. Não desfeito, mas deslocado alguns milímetros do seu eixo habitual, o que num rosto tão controlado como o dela, significava muito mais do que qualquer gesto exagerado teria significado em outro. Ela foi direto ao posto de enfermagem, onde Fernanda estava, e parou a 2 metros de distância. O corredor havia ficado com aquela qualidade de silêncio que se instala quando as pessoas param de fazer o que estavam fazendo, mas fingem que não pararam. "Quero falar com você", disse Marlene. "Pode falar aqui", respondeu Fernanda, sem erguer os olhos do prontuário que estava revisando. Marlene ficou parada por um segundo, que era um cálculo. Depois deu mais um passo à frente. "Você orquestrou uma investigação contra esta instituição, contra mim, baseada em relatos de funcionários insatisfeitos e em interpretações distorcidas de condutas administrativas completamente irregulares." Fernanda fechou o prontuário com cuidado. Ergueu os olhos. "Os auditores têm acesso a todos os documentos. Eles vão tirar suas próprias conclusões. Documentos podem ser contextualizados." A voz de Marlene havia baixado de volume, mas ganhado em densidade. "Você chegou aqui há menos de um mês. Não tem ideia da complexidade do que gerencio nesta instituição. Não tem ideia dos recursos que faltam, das pressões que recebo, das decisões impossíveis que preciso tomar todos os dias para que este hospital funcione." "Tenho ideia de algumas coisas", disse Fernanda. E havia nessa frase um peso que Marlene não reconheceu imediatamente, mas que fez algo se deslocar na expressão dela. Uma imperfeição na compostura cuidadosa, um flash de algo que não era raiva nem cálculo. "O que exatamente você acha que sabe sobre este lugar?", disse Marlene, e agora havia uma agressividade mais descoberta na voz. A agressividade de quem sente que o chão está se movendo sob os pés e tenta empurrar o que está em volta para se equilibrar. Ela deu um passo à frente, um passo que cruzava um limite que as pessoas que conheciam Marlene haviam aprendido a reconhecer. O passo que antecedia um avanço físico de intimidação, uma invasão do espaço pessoal que havia feito médicos e enfermeiros recuarem ao longo de 9 anos. O que aconteceu em seguida durou menos de 3 segundos. Fernanda não recuou, não ergueu a voz. Com uma precisão que não era agressividade, mas era absolutamente inequívoca, ela se reposicionou. Um movimento de meio passo lateral, uma reorientação do centro de gravidade que era simultaneamente defensivo e estabilizador, e deteve o avanço de Marlene com uma mão aberta na altura do antebraço dela, uma pressão firme e controlada que comunicava com exatidão sem palavras até aqui. Marlene parou. Olhou para o antebraço, olhou para Fernanda. Nos olhos dela havia, pela primeira vez em tudo aquilo, algo que não havia estado antes. Não era apenas surpresa. Era o reconhecimento involuntário de alguém que encontra, pela primeira vez, uma resistência que não entende de onde vem. "Por favor, afaste-se", disse Fernanda, com uma voz tão calma que parecia pertencer a outra situação inteiramente. Marlene afastou-se. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros silêncios daquele corredor. Era o silêncio de algo que havia se partido, não com barulho, mas com aquele som suave e definitivo de uma coisa que estava tensionada há muito tempo e finalmente encontrou o ponto em que não havia mais como não ceder. Patrícia, que havia parado no corredor com uma bandeja na mão, não conseguia fechar a boca. Marcos, que havia surgido do corredor lateral e parado, olhava com uma expressão que tinha, dentro dela, a qualidade específica de uma fronteira cruzada. A expressão de quem viu algo que muda o que acreditava ser possível. Marlene virou-se sem dizer mais nada e caminhou em direção à sua sala. Os passos ainda eram ritmados. O toque-toque-toque que havia aprendido a anunciar sua presença. Mas havia neles algo diferente. Uma irregularidade de menos de 1 milissegundo que ninguém conseguiria provar, mas que Fernanda, que havia aprendido a ouvi-los desde o primeiro dia,
reconheceu com clareza. Era o passo de alguém que havia encontrado um limite que não esperava encontrar. A investigação dos auditores durou 3 dias. No terceiro dia, o diretor-geral do hospital, um homem que havia passado os últimos 9 anos na confortável distância de quem deixa o nível operacional funcionar sem fazer perguntas, recebeu um relatório preliminar que descrevia, com a linguagem seca e precisa dos documentos regulatórios, um padrão sistemático de interferência administrativa em decisões clínicas, manipulação de processos de avaliação de desempenho e um histórico de desligamentos que apresentava correlação significativa com episódios de questionamento da gestão. O que o relatório não descrevia, mas que chegou ao diretor-geral por um caminho diferente, na forma de um telefonema da Secretaria Estadual de Saúde naquela mesma tarde, era que a investigação havia revelado algo que os auditores não haviam sido especificamente contratados para encontrar, mas que havia surgido nos documentos com a evidência involuntária das coisas que não foram ocultadas, porque ninguém imaginou que seriam procuradas. Registros de cancelamento de exames médicos assinados pela diretoria administrativa sem comunicação aos médicos solicitantes, ao longo de pelo menos 4 anos. Eram 47 exames cancelados. Em 47 situações em que um médico havia julgado necessária uma investigação adicional e uma assinatura administrativa havia decidido que não era. Quando Fernanda recebeu essa informação de Beatriz, por mensagem no fim da tarde do terceiro dia, ficou parada com o telefone na mão por um longo tempo. Não era surpresa. Ela havia suspeitado que a situação com seu Orlandino não era isolada, mas ver o número concreto tinha um peso diferente de qualquer suspeita, por mais fundada que fosse. 47. Cada um deles era uma pessoa que havia estado num leito daquele hospital, confiando que o sistema ao seu redor funcionava para protegê-la. Ela guardou o telefone no bolso, respirou fundo uma vez e voltou ao corredor para terminar o turno. Naquela noite, antes de ir embora, Fernanda fez uma última ronda pelo 5º andar. Passou pelo posto de enfermagem, pelo leito 12, que agora tinha outro ocupante, pelo corredor lateral, e parou por um momento diante da sala de Marlene, cuja porta estava fechada e cuja luz pela fresta inferior ainda estava acesa. Ficou olhando para aquela fresta por alguns segundos, pensando em Davi e na doutora Silvana, nos nomes do envelope de Conceição, em cada história interrompida que havia passado por aquela porta. Havia chegado a hora. A reunião que ninguém havia convocado formalmente aconteceu numa quarta-feira de manhã, na sala de conferências do andar administrativo, e tinha a qualidade das situações que se tornam inevitáveis não por decisão de alguém, mas pelo peso acumulado de tudo que não pôde mais ser adiado. O diretor-geral do São Lucas, Dr. Hélio Marques, havia passado a vida profissional numa zona de conforto, que ele chamava de gestão estratégica, e que os outros chamavam, em conversas que nunca chegavam até ele, de ausência administrada. Era um homem que sabia como a máquina funcionava sem precisar operar seus botões diretamente, o que havia tornado os 9 anos de Marlene à frente da operação do hospital algo conveniente demais para ser questionado. Mas havia chegado ao ponto em que a conveniente ignorância se tornava um risco maior do que o desconforto de agir. O relatório dos auditores estava sobre a mesa. A notificação da Secretaria Estadual estava sobre o relatório. E, acima de tudo isso, invisível mas presente com a solidez das coisas que existem, porque não podem deixar de existir, estava o peso de 47 exames cancelados sem comunicação aos médicos responsáveis. Marlene estava sentada à esquerda de Dr. Hélio, com a postura de sempre e a prancheta sobre os joelhos, o último resquício de uma arquitetura de controle que começou a se desfazer. Beatriz Leal estava do outro lado da mesa, representando formalmente os profissionais que haviam protocolado a queixa. Ao seu lado, Fernanda. O Dr. Renato Sobral havia pedido para estar presente como testemunha. Dr. Hélio havia concordado, provavelmente porque percebeu que recusar tornaria o desfecho mais complicado do que aceitá-lo. Renato chegou com uma pasta fina e a expressão de alguém que havia atravessado uma noite inteira de insônia e chegado ao outro lado de alguma forma mais claro do que havia entrado.
Conceição e Patrícia aguardavam no corredor. Não eram necessárias ali. Seus relatos já estavam nos documentos, mas haviam chegado porque havia coisas que se testemunha em pessoa, não por leitura posterior. Dr. Hélio abriu a reunião com a linguagem de quem havia sido orientado por assessores jurídicos. Palavras cuidadosas, frases que reconheciam irregularidades, sem nomeá-las completamente, referências a processos de revisão e ajustes de protocolo. Era a linguagem do sistema se dobrando com o mínimo de barulho possível. Marlene ficou em silêncio pela maior parte. Respondia quando perguntada diretamente, com respostas que defendiam cada decisão individual, enquanto evitavam olhar para o padrão que elas formavam em conjunto. Era uma estratégia inteligente, e Fernanda a reconheceu como tal, porque havia sido a estratégia que havia funcionado por 9 anos. Mas desta vez havia documentação. Desta vez havia datas, nomes, correlações verificáveis. Desta vez havia o registro do exame de troponina de seu Orlandino cancelado por ordem administrativa e o registro do que havia acontecido quando o exame havia finalmente sido feito. Foi quando Beatriz colocou essa documentação específica sobre a mesa que o clima da sala mudou. Dr. Hélio olhou para o documento, olhou para Marlene, e havia nesse olhar a expressão específica de alguém que havia se permitido não saber durante muito tempo e estava chegando finalmente ao ponto em que não saber não era mais uma opção disponível. Esses cancelamentos, disse ele, com uma voz que havia perdido a fluência administrada do começo, foram assinados pela direção administrativa sem comunicação aos médicos responsáveis. A comunicação ocorria por vias internas, disse Marlene. Não há registro dessas comunicações nos arquivos que os auditores analisaram, disse Beatriz, com a precisão tranquila de quem está citando um documento que todos na sala têm diante dos olhos. O silêncio que se instalou tinha a qualidade do fim de alguma coisa. Foi nesse silêncio que Fernanda decidiu que era hora. Gostaria de acrescentar algo ao registro desta reunião, disse ela. Todos olharam para ela. Marlene pela primeira vez desde que haviam entrado na sala. Meu nome é Fernanda Queiroz. Tenho 18 anos de enfermagem clínica e especialização em cardiologia, cuidados intensivos e gestão hospitalar. Fui contratada pelo São Lucas há pouco mais de 3 semanas. Ela pausou. O que não consta no meu registro de contratação é que eu conheço este hospital há mais de 12 anos. Vim aqui pela primeira vez como acompanhante. Acompanhava uma profissional de saúde que trabalhava nesta instituição e que, ao longo de 3 anos, foi submetida sistematicamente ao tipo de gestão que este relatório descreve. Avaliações negativas sem critério documentado, exclusão progressiva de turnos desejáveis, repreensões públicas por questionamentos legítimos, um processo administrativo por desvio de conduta que foi arquivado sem resolução, mas deixou um rastro permanente no seu registro profissional. A sala estava completamente imóvel. Essa profissional pediu afastamento 2 anos atrás. Não conseguiu mais trabalhar em ambiente hospitalar. Levou mais de 1 ano para conseguir retomar qualquer atividade na área da saúde. O que aconteceu com ela não foi um episódio isolado. Foi o resultado de um sistema que este relatório documenta com precisão. Fernanda olhou para Marlene. Eu vim para cá porque havia esperado o tempo suficiente para ter o que precisava para fazer isso corretamente. E por que alguém precisava? Marlene olhou para ela com uma expressão que havia atravessado várias camadas e chegado, finalmente, numa que não tinha mais compostura. Havia algo nela que era, surpreendentemente, inesperadamente, mais parecido com reconhecimento do que com hostilidade. Como se uma peça que havia estado no lugar errado durante muito tempo tivesse encontrado agora o encaixe que fazia sentido. Quem é ela? Disse Marlene. A voz saiu diferente, menos densa. Alguém que você provavelmente lembra pelo número de processo, disse Fernanda. O nome dela é Clara. O nome caiu na sala como uma pedra em água parada. E no rosto de Marlene, naquele rosto que havia mantido o controle absoluto por 9 anos,
que havia aprendido a usar cada milímetro de expressão como instrumento. Algo se partiu de um jeito que não era dramático nem ruidoso. Era apenas real. O tipo de coisa que acontece quando uma pessoa se vê, finalmente, de frente. Dr. Hélio encerrou a reunião com a eficiência de quem está administrando um dano que já não pode ser contido, apenas direcionado. Foram tomadas decisões que seriam formalizadas nas horas seguintes: afastamento imediato de Marlene do cargo, abertura de sindicância interna, comunicação formal à Secretaria Estadual e ao Conselho Regional. Uma comissão de transição seria formada para garantir a continuidade operacional do hospital. No corredor, ao saírem, Conceição estava parada com Patrícia. Quando viu Fernanda, não disse nada. Apenas abriu os braços e Fernanda foi até ela e ficaram assim por alguns segundos. O abraço simples de duas pessoas que haviam atravessado algo juntas e sabiam, sem precisar nomear, o que aquilo havia custado e o que havia valido. Patrícia estava com os olhos vermelhos e um sorriso que não conseguia decidir se era de alegria ou de alívio ou de ambos ao mesmo tempo. Renato passou por elas no corredor, parou, olhou para Fernanda e disse apenas: "Obrigado." Depois seguiu em direção ao elevador com a pasta fina debaixo do braço e os ombros numa posição que Fernanda não havia visto nele antes, soltos, levemente para baixo, como se um peso específico houvesse sido depositado em algum lugar que não era mais o seu corpo. Fernanda ficou parada no corredor por um momento depois que todos os outros se moveram. Olhou para o fim do corredor da ala B. A luz piscou uma vez. Aquela piscada discreta, de hora em hora, que ela havia aprendido a reconhecer desde o primeiro dia. Ela a viu e ficou olhando para ela por um momento que era, ao mesmo tempo, o fim de uma coisa e o começo de outra. Depois tirou o telefone do bolso e discou um número. A chamada foi atendida no segundo toque. "Clara", disse ela. "Acabou." Do outro lado, houve um silêncio de alguns segundos. O silêncio de alguém processando uma informação que havia esperado, sem ter certeza de que viria. E depois, muito baixinho, uma voz que tinha cabelos claros e ombros estreitos, e o tipo de sorriso que ilumina por dentro, antes de iluminar qualquer coisa por fora, disse: "Como foi?" "Difícil", disse Fernanda. "E necessário." "Você está bem?" "Estou." Uma pausa. "E você vai estar." 6 meses depois, o Hospital Estadual São Lucas tinha uma diretora de enfermagem nova. O processo de seleção havia durado 2 meses e incluído pela primeira vez na história da instituição a participação da equipe assistencial em todas as etapas de avaliação. Não era uma mudança cosmética, era uma mudança de arquitetura, do tipo que leva tempo para se tornar cultura, mas que começa com o primeiro tijolo colocado no lugar certo. E o primeiro tijolo havia sido colocado por pessoas que haviam aprendido, nas semanas que se seguiram ao afastamento de Marlene, que falar era possível sem que o teto desabasse. Fernanda havia permanecido no São Lucas durante todo o processo de transição. Não porque fosse obrigada, havia recebido outras propostas, algumas delas consideravelmente mais vantajosas em termos financeiros, mas porque havia trabalho a fazer que não podia ser deixado no meio. Ajudou a construir o protocolo de denúncia interna, um canal seguro que funcionava de forma independente da linha de gestão e que garantia anonimato nas fases iniciais de qualquer relato. Participou da revisão dos critérios de avaliação de desempenho, trabalhou junto com o Dr. Renato e a comissão de transição na revisão dos 47 prontuários com exames cancelados, garantindo que cada um desses pacientes fosse rastreado e, quando possível, contatado para acompanhamento. Não todos foram encontrados. Nem todos os casos tinham desfechos que pudessem ser corrigidos retrospectivamente, mas todos foram registrados, com nome, data e circunstância, num relatório que passou a fazer parte do histórico institucional do São Lucas. Porque algumas verdades precisam estar escritas não para mudar o passado, mas para que o passado não seja reescrito. Marlene Vasconcelos respondia naquele período a um processo no Conselho Regional de Saúde,
e a uma sindicância interna que provavelmente duraria mais 2 anos antes de chegar a uma resolução formal. Fernanda não acompanhava esse processo de perto. Havia aprendido ao longo de tudo aquilo que havia uma diferença importante entre fazer o que era necessário e aguardar o resultado como se ele fosse o único ponto onde a história encontrava sentido. O sentido havia sido construído antes, nas conversas com Patrícia, no documento de Renato, nas páginas de Conceição, na vida de seu Orlandino, que havia seguido em direção à alta, com as mãos grandes acenando do corredor. O sentido havia sido construído, sobretudo num telefonema de uma tarde de outubro. Clara havia voltado a trabalhar. Não no São Lucas. Esse não era um capítulo que precisava ser reaberto, e as duas sabiam disso. Ela havia aceitado uma posição numa clínica de reabilitação cardiovascular no bairro do Jabaquara, a 20 minutos de onde Fernanda morava. Era um lugar menor, mais quieto, com corredores que cheiravam a lavanda artificial e paredes pintadas de um amarelo que alguém havia escolhido com a clara intenção de que as pessoas se sentissem menos assustadas do que se sentiam quando precisavam estar ali. No primeiro dia, Clara havia chegado mais cedo do que o necessário e ficado parada na entrada por alguns minutos antes de entrar. Fernanda soube disso porque Clara contou numa ligação naquela noite com a voz de quem está descrevendo algo que ainda está processando. Disse que havia ficado ali parada, pensando que não sabia se conseguiria, que o corpo havia aprendido nos últimos 2 anos a associar certas coisas, o cheiro de hospital, o som de um corredor comprido, o peso de um jaleco, com algo que não era seguro. Mas havia entrado. Disse Fernanda. E foi difícil, disse Clara. E também foi meu. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Depois disse: é o suficiente para hoje. Na manhã em que tomou posse como diretora de enfermagem do São Lucas, Fernanda chegou mais cedo do que o necessário. Era um hábito que não havia visto razão para abandonar, e subiu pela escada em vez de usar o elevador, como havia feito desde o primeiro dia. Passou pelo 5º andar, pelo posto de enfermagem, pelo corredor da ala B. A luz no fim do corredor piscou uma vez enquanto ela passava. Ela parou. Olhou para ela por um momento. Havia uma ironia gentil nisso tudo, ela pensava. Havia chegado àquele lugar como alguém comum, com uma mochila azul marinho e uma expressão que não entregava nada, e havia passado semanas sendo exatamente o que era. Uma enfermeira fazendo seu trabalho, enquanto carregava por baixo disso uma razão que era muito maior e muito mais pessoal do que qualquer prontuário poderia registrar. E agora estava de volta ao mesmo corredor, com o mesmo piso, a mesma luz, o mesmo cheiro de desinfetante que nunca chegava a ser completamente apagado pelo ar-condicionado. Mas o corredor havia mudado. Não fisicamente. As paredes eram as mesmas, o piso era o mesmo, a luz ainda piscava com a sua discreta regularidade de hora em hora. O que havia mudado era o que acontecia dentro dele. Profissionais que caminhavam com os ombros ligeiramente mais soltos. Conversas que não precisavam ser sussurradas. Perguntas que podiam ser feitas em voz normal, sem o cálculo antecipado de quem precisa pesar o custo de cada palavra antes de pronunciá-la. Era uma mudança pequena vista de fora. Era uma mudança enorme, vivida por dentro. Fernanda continuou pelo corredor, subiu mais um andar e entrou na sala que agora era sua. Não a sala de Marlene, que havia sido reorganizada para outro uso, mas uma sala menor, voltada para o interior do hospital, com uma janela que dava não para o estacionamento, mas para o pequeno jardim que algum arquiteto havia incluído no projeto original e que durante anos havia servido apenas como passagem entre alas. Agora havia um banco ali, e às vezes, nos intervalos entre turnos, alguém sentava nele. Era uma janela para algo vivo. Ela considerou isso uma boa escolha. Sentou à mesa, abriu o primeiro documento do dia e começou a trabalhar. Mais tarde, quando o turno da manhã já estava em pleno movimento e o hospital havia retomado aquele ritmo que era, ao mesmo tempo, urgência e rotina, Patrícia bateu na porta com 2 copos de café e uma expressão que havia se transformado, nos últimos meses, numa coisa que Fernanda não havia visto nela no começo. Leveza.
Não a leveza de quem não carrega nada, mas a de quem aprendeu a carregar de um jeito diferente. Como está o novo turno? Perguntou Fernanda, aceitando o café. Bem, disse Patrícia, e depois com um sorriso que era pequeno, mas completamente honesto. Muito bem. Fernanda assentiu. Olhou pela janela para o jardim lá embaixo, onde a luz da manhã entrava em ângulo entre os 2 blocos do hospital, e criava por alguns minutos de cada dia uma claridade específica que não existia em nenhuma outra hora. Às vezes basta uma pessoa decidir que o medo não é mais uma opção para que todo um sistema comece a mudar. Não porque uma pessoa seja capaz de mudar um sistema sozinha, não é. Mas porque o gesto de uma única pessoa que se recusa a se dobrar cria um espaço onde outras pessoas descobrem que também podem se recusar. E nesse espaço, que é pequeno no começo e vai crescendo com cada pessoa que entra, é onde as coisas realmente mudam. Fernanda bebeu o café. Voltou ao documento. E o São Lucas lá fora continuou o seu trabalho. Queridos ouvintes, a história de Fernanda e Clara nos lembra que coragem não precisa vir em forma de gesto grandioso. Às vezes ela chega com uma mochila azul marinho num corredor de hospital, com 18 anos de experiência e uma razão guardada com cuidado. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixe um comentário aqui embaixo contando o que sentiu. Cada palavra que vocês escrevem nos diz que esse trabalho vale a pena. Se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Novas histórias chegam toda semana. Histórias de pessoas que escolheram não recuar quando era mais fácil fazê-lo. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir que uma só pessoa pode mudar o rumo de muita coisa. E nos encontramos na próxima história. Fim da história.